Bom, e os rendimentos das ações, pessoal? A gente tem aí os rendimentos, né, que são os dividendos, que a gente fala. O que são os dividendos? É o que, efetivamente, do lucro vai ser distribuído aos acionistas. É a parcela do lucro auferido em determinado, né, no final de determinado período, que vai ser distribuído para os acionistas. Ou seja, não necessariamente, pessoal, uma empresa vai distribuir para os acionistas todo o lucro que ela gerou. Ela pode reter parte desse lucro para reinvestir em projetos futuros da empresa. Então, os dividendos correspondem à parte que não foi retida, à parte do lucro não retida. Ou seja, é a parte do lucro que vai ser distribuída para os acionistas da empresa. E a valorização é, obviamente, consequência do comportamento do mercado e do desempenho da empresa no período. Obviamente, né? Como é que a empresa performou e como que está o mercado, como está a economia naquele período. E aí, pessoal, a gente tem essa fórmula aqui que é muito utilizada no mercado, que se chama payout. O payout é um indicador que nos diz qual que é o percentual dos dividendos que foi distribuído para o acionista. Então, olha aqui, a conta é essa aqui, ó, os dividendos distribuídos dividido pelo lucro líquido do exercício. Tá? Ou seja, é a parcela do lucro líquido que foi distribuída para os acionistas. Ok? Esse é o payout. Obviamente, a gente deseja que a empresa pague um payout maior possível, um payout próximo de 1. Porém, pessoal, não quer dizer que uma empresa que tem um payout baixo que seja uma empresa ruim. Novamente, aquela questão, né? A empresa ela pode estar retendo parte dos lucros ou uma maior parte dos lucros para reinvestir em projetos futuros da empresa. Então, o que se vê, pessoal, normalmente são empresas que estão em mercados mais consolidados, mercados mais maduros, onde ela não tem muito para onde crescer. A gente observa que são empresas que geralmente pagam um payout maior, que elas não têm razão, né, muitos motivos, para estar retendo lucros para investir em projetos futuros, porque elas não têm muito para onde crescer mais. Enquanto a gente vê empresas com um payout mais baixo, pode ser empresa que não está dando lucro, obviamente, né, não tem o que distribuir, ou então empresas que estão retendo uma parcela maior do lucro líquido exatamente para investir em novos projetos. Essas são empresas geralmente estão em mercados em crescimento, mercados que não estão maduros, empresas mais jovens que estão em momento de franca expansão e precisam de reinvestir o lucro exatamente para suportar o crescimento dela. Ah, então é ruim eu ter empresa que está crescendo muito porque eu não vou receber dividendos? Não, depende do que você quer. Tá? Espera-se que uma empresa que esteja retendo um lucro líquido maior, ou seja, uma empresa que pague um payout menor, que ela se valorize muito ao longo, ou valorize-se mais ao longo do tempo, exatamente quando os projetos que ela está investindo começarem a colherem frutos. Então, é uma troca que se faz. Né? O investidor dessa empresa ele está abrindo mão de um payout, de um dividendo maior hoje, em troca de uma valorização da empresa maior ao longo do tempo e, consequentemente, lá na frente, quando a empresa estiver já madura, consolidada, no mercado, né, que ela já cresceu, já dominou, já tá mais, já se consolidou, que no futuro essa empresa venha a pagar dividendos melhores. Então é um investimento mesmo que se faz. Quando você investe numa empresa que está pagando um payout baixo, embora tenha um bom lucro, está apresentando um lucro líquido ou uma perspectiva boa de lucro líquido futuro, você está apostando que lá na frente você vai colher bons frutos. São escolhas. Obviamente, pode ser que esse lucro não venha, né? Tem o risco do negócio.
Pode ser que essa empresa não vá adiante, quebre, ou o mercado não dê um resultado como se esperava, tudo pode acontecer, né? Aí cabe ao investidor definir o risco, o tamanho do risco que ele quer correr. Risco, pessoal, é um negócio que está inerente a qualquer investimento, qualquer ativo que a gente venha adquirir. E o risco é muito importante que seja medido, que seja avaliado, quando a gente está no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, que existe risco. É um tipo de atividade que tem um risco inerente. E aí, quando a gente investe em ações, quais são os tipos de riscos envolvidos? A gente tem o risco da empresa captadora, o risco inerente à empresa, né, da empresa que emitiu as ações, que a gente possa estar vindo a investir. E esse risco da empresa é dividido por dois tipos de risco. Tem o risco econômico, que ele é inerente à própria atividade, às características do mercado. Então, é o risco do mercado que a empresa está inserida, o risco da economia. E a gente tem o risco financeiro, que está associado ao risco de endividamento da empresa. Ou seja, um risco relativo à alavancagem da empresa, ou risco relacionado com a capacidade da empresa de liquidar seus compromissos. Isso não tem jeito. Toda empresa ela vai ter esses riscos e cabe a nós, como investidores, avaliar o tamanho desse risco e ver se vale a pena estar correndo. E a gente tem aqui o risco de mercado também. Risco de mercado, o que é? Relacionado a variações imprevistas do comportamento do mercado, determinadas mudanças ocorridas na economia. Também é um risco, que não é um risco específico da empresa, mas é um risco que a empresa está sujeita. O que a gente tem que estar atento, e isso é uma medida em finanças muito importante, que todo o mercado financeiro, os investidores ficam de olho o tempo todo, é essa relação aqui, olha, entre risco e retorno. Quando investe-se em um ativo, em uma empresa, por exemplo, que tem um risco maior, seja esse o risco da empresa especificamente, ou mesmo a empresa está num momento, ou o país, a economia está vivendo um risco maior, exige-se para aquele investimento um retorno maior. O investidor ele tem a expectativa de um retorno maior. Se ele não tiver essa possibilidade de um retorno maior, ele não vai investir, porque não vale a pena correr-se o risco. Maiores riscos, para se correr maiores riscos, exige-se a possibilidade de maiores retornos. Senão, para que a gente vai querer correr risco? Se a gente não tem a possibilidade de maior retorno. Então, por que o Brasil paga um prêmio de risco maior do que os Estados Unidos, por exemplo? Por que se investir em títulos do Tesouro Americano recebe-se um retorno, há um retorno menor do que investir em títulos do Tesouro Brasileiro? Obviamente isso acontece porque investir na economia americana é menos arriscado do que investir no Brasil. Obviamente o governo, né, por consequência, o governo americano paga um prêmio de risco, paga um retorno menor para quem empresta dinheiro para ele. Porque ele consegue captar dinheiro no mercado por um preço mais baixo, exatamente pelo risco de calote ser menor. No Brasil, o risco é maior, consequentemente, para o governo rolar a dívida dele, para o governo conseguir refinanciar as suas atividades, ele tem que pagar um prêmio de risco, ele tem que pagar um juros maior do que o governo americano. Isso reflete em qualquer tipo de investimento que existe no mercado, que a gente pode fazer. Investimentos que tenham maior risco, eles devem ou deveriam pagar um retorno maior, senão não vale a pena investir. Então, se eu vou investir numa ação, por exemplo, a Oi, que aí está em processo, né, com toda a dificuldade financeira, não sei se vocês têm acompanhado,
ou a OGX também, né, que ficou outro exemplo aí, marcante, da Companhia de Petróleo do Eike Batista, como o risco para essas empresas é muito grande, para investir nelas, espera-se que haja um retorno muito maior. Senão, não vale a pena investir. O risco de perder dinheiro é muito grande. Eu, pessoalmente, são duas ações que eu fico de fora. Eu não mexo com isso, porque eu acho que o risco é muito grande comparado com a expectativa de retorno. Agora, tem gente que aposta, né? Esse tipo de ação, de vez em quando, ela dá uns piques, né? Sobe, e aí a pessoa ganha, né? Mas na mesma velocidade que sobe, a ação cai também, porque tem um risco muito, muito grande. Então, são ações que têm uma volatilidade muito grande.